Olá, internauta, você que está aí hoje querendo ouvir um podcast e não sabe qual podcast ouvir, já chegou, já está aqui para você. Hoje um episódio muito legal, presencial com meu amigo Clebão. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje a gente pode falar um pouco melhor, né? Estamos presentes, garantimos que não teremos falhas nesse episódio, pessoal. E é isso aí, tamo junto, Lincoln. Mais uma vez, sexta-feira, episódio novo, é isso. Me fala aí qual que vai ser o nosso incrível tema da semana. Você já leu o tema, você já sabe qual é o tema, mas eu vou fingir que você não sabe. Então fala aí, Caibão, qual que é o tema da semana? Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu tenho certeza que está inserida na rotina de qualquer ouvinte do podcast do cotidiano. Ah, será? Será que a rotina está inserida na sua rotina, meu querido jovem? Será que a rotina faz parte do seu dia a dia? É isso mesmo, pessoal. A gente vai falar sobre a rotina. E para começar eu vou falar sobre o que é rotina, né? A rotina é um padrão de hábitos e costumes que são mecanicamente executados pelo nosso serzinho, pelo nosso ser humaninho durante o nosso dia a dia. Tem muito a ver com desde a maneira que você acorda e com a sua primeira atividade do dia, como você desenvolve seu comportamento, seus hábitos, mais uma vez durante o dia, e como você conclui o dia. É basicamente isso que define o que é rotina, Lucas Lincoln. Eu acho que a rotina, como todos os assuntos que a gente aborda aqui, falar de rotina é abrir um diálogo, não fechar, né? Porque a gente não vai conseguir falar tudo. Não. Até porque já rolou uma cerveja, tá rolando um uísque, não rola, não tem como falar de tudo hoje. Mas eu acho que é importante abrir esse diálogo sobre rotina, porque a rotina, ela conduz a nossa vida, né? A rotina ela é aquela ferramenta, intencional ou não, consciente ou não, que rege o nosso ritmo. E eu acho que ela está além de nós, né? É uma rotina, o que rege o nosso ritmo não é necessariamente o que a gente quer, mas sim o contexto que a gente está inserido. E desse ponto dá pra gente falar de muita coisa. É mecânico? Não é mecânico? O que faz ser mecânico? Tudo isso depende de uma série de variáveis controladas por nós ou não, dependendo do nível de consciência dessa rotina. E mesmo estando consciente, também envolve uma questão de escolha. E a gente já estava trocando uma ideia antes, e essa escolha ela é complicada de se fazer, né? Escolher uma rotina envolve muito mais do que a gente imagina. Muita coisa. Então me conta aí, o que você acha? Como é isso, esse processo, pelo menos para você, ou como você enxerga ele no geral? Então, primeiramente, antes de falar sobre rotina, eu vou falar sobre algo que você falou, que a gente está aqui não para encerrar nenhum assunto, mas muito pelo contrário, para abrir eles. Coisa que a gente aprendeu na nossa última aula aí com a professora Lilian, né? Mostra a Ninguém tá aqui para encerrar nada. Novamente, muito obrigado, Lilian, se você estiver ouvindo isso aí. A gente tá aqui para abrir as coisas, né? Pontes e não muros. Exatamente isso. Eu acho que é isso mesmo, Lincoln. A rotina, ela é um mal necessário ou não é? Né? Para que serve a rotina? Até onde ela pode ser saudável, não pode, faz mal, faz bem. Vamos começar problematizando, né? Que é o que a gente sempre faz aqui no cotidiano. Sim. A rotina, ela tem um lance muito negativo, né? Por exemplo, você pode chegar em qualquer casal que você conheça e pergunta se eles querem cair numa rotina. Casal nenhum quer cair numa rotina, né? E tá aí o problema da rotina se tornar algo pejorativo, né? Sim. Porque até a maneira que a gente troca afeto com a pessoa amada cai numa rotina que é pré-estabelecida por algo, né? Que a gente gosta de chamar aqui no nosso bate-papo de sistema. É um sistema, do sitcom. É isso mesmo. Todo mundo ama igual um sitcom, é isso. Pra quem não sabe o que é sitcom, pensa aí ou lembra da série Friends, How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine. Eu acho que são as principais. São as que venderam mais, né? São, Cash. Din-din.
Então é isso, a rotina tem esse lance, né? De exatamente a definição que a gente deu mais cedo aqui no episódio, de mecanizar nossos comportamentos. Ou seja, o lado positivo disso existe, né? Que seria ridículo e até cansativo para o nosso cérebro você levantar da cama e a primeira coisa que você pensar é: e agora? O que eu vou fazer? Escovar os dentes. Depois de escovar os dentes, pensar: agora eu tenho que tomar café da manhã, né? Você funcionaria igual uma máquina, através de comandos e executando eles, né? Após cada linha de comando. Mas o lado negativo da rotina é esse, né? Mas existe, porém, um lado positivo da rotina, que é, acreditem ou não, que é o facilitamento, né, de determinadas situações. Porque é muito mais fácil você encarar um dia cansativo, que normalmente o dia do brasileiro ele é cansativo, né? Sim. Do brasileiro convencional, se ele já tiver um roteiro pré-estabelecido. As pessoas gostam desse roteiro pré-estabelecido, Sim, a maioria delas. E eu vou falar disso, acho que, mas continua. Então, esse é o lado positivo da rotina para a maioria das pessoas, né? Por mais que elas critiquem a rotina, mas inconscientemente elas valorizam isso. Que é: eu sei que meu ônibus passa 7h10 e ele me deixa na porta do emprego às 7:50, e aí eu consigo bater o ponto às 7:55 e meu patrão não vai brigar comigo. E ainda vai ser um funcionário bonito, que chegou 5 minutos antes. Nossa, esse cara é muito louco. Acho que é isso. Essa questão de ser pré-estabelecido vai muito lá pra trás. Muito, assim. Quando eu falo muito lá pra trás, é tipo: você nasce e a sua primeira coisa que você aprende na sua vivência de criança é entender como funciona o mundo. E nesse processo de entender o mundo funcionando, você vê os seus pais funcionando dentro de uma rotina. Seus pais, você não entende o mundo ainda, mas você vivencia. Meu pai me acorda cedo, ele me dá leite, enfim. A dinâmica. E o teu pai também aprendeu isso quando ele também era neném. Criança. Então, quando a gente fala de uma coisa pré-estabelecida muito lá atrás, é disso que eu falo. De um sistema que foi criado dentro de uma civilização que funciona de tal maneira. É um mal? É uma coisa positiva? Depende do ponto de vista. Acho que no sentido de organização em grande escala, ok, é bom, mas no micro isso pode causar alguns prejuízos, né? E pensar no prejuízo no sentido de robotização do ser humano. A gente pré-estabelece como a gente vive antes mesmo de nascer. E isso vai além, é um papo longo, né? Eu acho que... Vai além. Eu acho que... É porque, por exemplo, se a gente parar pra pensar dessa maneira, a primeira questão que a gente pode fazer é: a rotina não é uma escolha? Acho que depende. Essa rotina não é uma escolha. Essa rotina não é uma escolha. Eu acho que tudo é uma questão, assim... É uma rotina criada pra fazer você acreditar que você escolheu algo, mas que mesmo quando você escolhe já é algo pré-estabelecido. Vamos lá no sentido educacional, puxando um pouco o gancho, mas existem 1 milhão de exemplos que a gente pode ainda citar hoje. Mas quando você estuda para passar no vestibular, você quer entrar numa universidade federal, porque se você é aluno de universidade federal, as melhores empresas vão te contratar. É isso que vem na escola. É isso que eu ouvi 1 milhão de vezes na escola, dos professores, e outros amigos já ouviram de forma até mais extrema. Eu já tive amigo que ouviu do professor que se não passasse numa universidade federal seria um mendigo. E, já ouvi, não, tem um amigo que ouviu isso de um professor e me contou e eu fiquei assim, tipo, como assim? Que professor é esse? Não, mas que sistema é esse? Que sistema é esse para o professor pensar assim? Exatamente, porque não é o professor em si, o professor não tem maldade quando ele fala isso. O sistema vende essa ideia. E por que esse sistema vende essa ideia? Porque estamos numa lógica capitalista. E, enfim, isso vai longe nessa conversa. Mas isso faz mal quando te perde identidade. Você já não sabe mais por que você está querendo... Por que eu quero fazer uma universidade federal? Para ser contratado pela melhor empresa? Mas quando chegar lá, será que eu vou ser feliz? E aí que está a grande questão da rotina. Nossa rotina nos torna felizes ou nos torna escravos?
ela nos agrega ou nos adoece? Aí começa o bate-papo. Então, a rotina, eu acho que ela nunca nos liberta. Quer dizer, talvez ela possa nos libertar, mas eu acho que essa é a segunda parte do papo, que é quando você consegue criar a sua rotina de acordo com a sua subjetividade. Quando você encontra o seu querer, e o seu querer é o que vai elaborar a sua rotina. Mas antes disso, vamos falar só da parte triste, que é o real. O real é bem triste. O real na maioria, né? Que é o quê? Dá pra pensar nisso. Você falou sobre pode adoecer. Quando a rotina pode adoecer? Né? Eu comecei dando exemplo dos casais e... Eu vou dar um exemplo de linha de fuga para os casais, por exemplo. Qual seria? Nossa, eu tô cansado de mandar bom dia pra minha namorada todo dia, cara. Tem gente que quer fazer isso. Que adoraria ter essa rotina. Eu quero. Entendeu? Aí, se você tá solteiro, manda um zap. Tem gente que adoraria ter essa rotina de ter alguém pra mandar bom dia. Não é à toa que aquele moleque fica fazendo aqueles vídeos na internet. Tá ligado? Porque tem gente que quer. Rui? Letícia? É esse moleque. Esse moleque. Não é à toa que esse moleque faz esses vídeos. Porque tem gente que quer isso. Essa é a parte interessante da rotina. Porque a gente, infelizmente, a gente tem essa necessidade de sentir que tem controle sobre algo. E o seu controle não é um lance de possessão nesse caso. Eu tenho controle sobre aquela pessoa. É simplesmente controle de que, mano, em determinado momento do dia, eu vou poder trocar afeto com uma pessoa que eu gosto muito. Essa é uma rotina saudável, na minha opinião. Sim. Né? Bom dia, amor. Bom dia. Passando aqui para falar que eu te amo. Tudo bem? Pensou que ia dormir sem boa noite, né? Não vai não, entendeu? É uma rotina saudável. Porém, isso fica maçante quando esse bom dia não é respondido da maneira que a gente queria. E quando ele não é natural. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque aí a gente pode sair dessa esfera agora de relacionamento romântico amoroso e partir para um outro âmbito. Profissional, né, educacional, enfim. Que é, acordo, escovo os meus dentes, tomo café, escovo os dentes de novo, saio de casa, vou pra aula, eu vou pro meu emprego, volto pra casa. Se você estuda, você chega mais cedo. Se você trabalha, você chega mais tarde. Tem que comer na rua, se você trabalha, volta pra casa no fim da tarde. Isso quando volta. Quando não estuda, depois do trabalho. Exatamente. Volta pra casa no fim da noite. Enfim, essa rotina, dentro desse... Isso já é uma rotina, né? Dentro dessa rotina, a gente tem micro espaços de rotina que são, igual eu dei o exemplo do almoço, mas aí tem um bom dia pro fulano da portaria da faculdade ou da empresa, a reunião de sempre, que você acaba nem falando nada, você só escuta e nada muda no emprego. Na faculdade, aquela aula chata que você não entende por que você tem daquela aula, esse tipo de coisa. E esse tipo de rotina é a rotina que vai incomodando a gente, que é a rotina que adoece, que é o que você falou mais cedo. Porque o que acontece com essa rotina? Ela te faz alcançar algum objetivo. O Nico deu o exemplo da Universidade Federal. A pessoa que entra na Universidade Federal, independente de como ela conseguiu entrar, ela atingiu um objetivo. Quando ela chega nesse objetivo, o que acontece com ela? Ela não pensou no próximo, porque aquilo é o ápice daquela etapa da vida dela. E aí, se ela entrou dentro dessa rotina, porque é uma rotina maçante para você entrar na Universidade Federal, de estudos intensivos, de preparação, para fazer uma prova. Aí você conseguiu, você entrou. E se lá dentro você descobre que realmente talvez não seja aquilo que você queria, acontece um monte de coisa. Falta de motivação, melancolia, até mesmo nostalgia, né? Nostalgia de um momento que foi bom. Sim. Né? Mesmo que seja inconsciente. Ou um entorpecimento. E aí é o que a gente entende essa cultura da faculdade, que é da festa, E ok, eu não tô querendo criticar, enfim, deixa eu só deixar isso claro. A minha crítica não é a quem está na faculdade, a minha crítica não é a quem quer
não é buscar isso, é entender isso num plano maior. Quando te vendem essa ideia de uma forma rasa e simplista, no sentido, se você entrar na faculdade federal, você se deu bem na vida e acabou, se essa é a ideia vendida, se torna raso e causa sofrimento. Não sofrimento porque, como minha vida é difícil, estou numa faculdade federal. Não é essa a questão. É um sofrimento o quanto a minha vida é vazia. Porque se toda a sua adolescência, a sua juventude é pautada em um objetivo que se baseia numa prova, o que vem depois se torna complexo e doloroso a um ponto de você não entender. E a gente está dando esse exemplo porque ele cabe para todas as outras esferas. Porque, por exemplo, o cara que atende a demanda rotineira da vida dele dentro de uma empresa é porque ele tem um objetivo. Ele não é tolo. Não, tá ligado? que não. Ele sabe que se ele seguir algumas coisas à risca, o chefe dele vai chegar nele e vai falar: saiu aquela promoção, João, firmeza? O João vai ficar feliz. Só que, mano, quando chegou essa promoção, o João percebeu que talvez tanto esforço não valeu a pena. Ou pior, se a promoção não acontecer, meu parceiro, o João vai estar com a cabecinha zoadíssima, tá ligado? É isso. Então, é esse tipo de coisa que a rotina dá uma machucada, deixa a cabeça da gente pirada. Então, esse é o lado negativo da rotina. Né? Quando a gente só atende demandas que são impostas, né? Coisas que a sociedade valoriza ou mostram que realmente são o necessário, né? E, pessoal, pelo amor de Deus, se você é um jovem que está se preparando para prestar um vestibular, não desista da sua prova. Faz sua prova, realiza seu sonho. Essa é a questão. Porque agora vai entrar naquilo que a gente, né, acredita, que é a rotina dentro da sua subjetividade, que é a rotina que te potencializa. Exato, eu acho que é a grande questão de potencializar. E aí, num exemplo muito pessoal, digamos assim, eu estudei a vida inteira, fiz técnico em informática e hoje não é nem perto do que eu gostaria de fazer para minha vida. Informática é importante, mas a forma com que ela era vendida era um pouco limitante, no sentido de o maior sonho de um técnico de informática era trabalhar dentro do Google. Mas será que toda a minha vida ser pautada nisso é o suficiente? Se para você jovem que se planeja para um vestibular, e depois? Sabe, não é claro que isso não é general, não tô querendo generalizar. São casos e casos, são pessoas e pessoas. Mas se você tá pautando a sua vida inteira, se você percebe que tudo ao seu redor se baseia em uma única prova, cara, tem coisa errada. Porque quando essa prova passar, eu sou muito novo pra falar isso, mas a vida é tão plural, sabe? A vida é tão cheia de curvas, a vida é tão cheia de detalhes, e esses detalhes são muito mais importantes do que o nome da sua faculdade. Esses detalhes são muito mais importantes do que... Acho que, pra mim e pro Kleber, que somos alunos de universidades particulares, baratas, podemos falar isso. Eu estudo numa universidade extremamente barata dentro da psicologia. A mais barata que existe na psicologia é a minha universidade. E se torna extremamente técnico, se torna extremamente curto. Você é psicólogo, eu tenho que ler isso, eu tenho que fazer isso, e passou. Mas se você entende a sua vida com todas as suas potencialidades, se você se entende como ser humano para entender como você se coloca, a sua rotina vira muito mais variável. Você não precisa viver dentro de sisteminhas de estudo. Você não precisa seguir um Pomodoro para passar numa faculdade, porque talvez ele nem se adeque ao que você quer para sua vida. Será que é isso que você quer no futuro? Se daqui 10 anos você quer ter se desgastado tanto para ganhar o mesmo salário de um cara que foi inovador? E eu acho que é por isso que entra essa questão dos coaches, mas a gente pode falar isso daqui a pouco. Mas por que será que tem tanta gente vendendo uma ideia que você pode ser diferente? De uma forma extremamente simplista, né? Ser diferente não é tão fácil. Não é qualquer um. Não que todo mundo tenha a potencialidade e a capacidade de ser diferente.
mas não é tão simples, né? Envolve um sofrimento, envolve uma luta que vai contra um sistema completo. Não é tão simples justamente porque a rotina é uma criação. Ela é um conceito dentro de vários outros conceitos que o sistema imposto vigente, que é o capitalista, ele não nos dá tempo. Nos falta tempo. É justamente, nos falta tempo para explorar a nossa subjetividade e por conta disso nos falta tempo de elaborar novas formas de rotina. Linhas de fuga de tudo que está posto. Linhas de fuga de... eu não enxergo outra maneira de ser o que eu quero ser, ou de ser de outra maneira que não seja prestando uma prova. Eu não enxergo outra maneira de ser que não seja ganhando uma promoção. Eu não enxergo outra maneira de viver o meu dia que não seja acordando às 6 da manhã e chegando em casa às 1 da manhã. Sabe? O que é um absurdo. Mas é real. Nos falta tempo. Para buscar essa autenticidade, nos falta tempo. Né? E quando eu percebo que eu mesmo, por exemplo, tenho esse tempo, eu me sinto um baita privilegiado. Né? Mesmo porque se eu contar da minha vida, a primeira coisa que vocês vão perguntar é como é que você dorme, né? Um cara que trabalha, estuda, é pai, namora, mora sozinho e paga a conta, como esse cara dorme? É muita resposta. Mas ao mesmo tempo eu me sinto privilegiado, porque eu faço o que eu quero, eu arrumo tempo para fazer o que eu quero. Então assim, aí agora eu vou ser o cara que vai vir aqui e vai falar: acredite, é possível? Não, eu não vou fazer isso, porque seria um absurdo, né? No cenário Brasil, em que as pessoas fazem isso, saem de casa às 6 da manhã e chegam às 1 da manhã, soa muito simplista. E eu sou um cara simplista, mas sou muito simplista. Eu chegar e falar: mano, se você quiser, você consegue. O problema é a falta de coragem que não é nossa, a falta de coragem que é imputada na gente de confrontar isso que tá posto e encarar e falar: mano, vocês estão comprando o meu tempo, tá ligado? É isso. Vocês estão comprando o meu tempo. Tem um filme sobre isso. Tem qual? Aquele filme que no pulso das pessoas. Nossa, tem quanto... Não sei o nome Timberlake, do filme. né? Com Timberlake, esqueci isso. o nome do filme. O Quem filme souber, antiguinho, até comenta aí. 2016, 2015. Não é tão novo não, mas eu já assisti. Mas é esse filme, é isso. Porque não tem grana, né? Naquela distopia, trampou, abastece o relógio do pulso ali e tal. Isso, é isso. E eu acho que é bem isso, sabe? Tipo, quanto a gente... Sabe, se você não consegue mudar, não é culpa sua. Se você conseguir mudar, é mérito seu. Mas você não é... Você não é um herói, tá ligado? Eu acho que isso deveria ser o básico. Eu acho que essa é a questão. A gente vê aí um monte de empreendedor e hoje eu e o Kleber, pelo menos eu me vejo nessa posição de empreendedor. Eu estou produzindo conteúdo e eu tenho um objetivo meu com isso. Meu, um tanto quanto altruísta, sabe? Eu quero levantar esses diálogos. Nada disso que a gente está falando é uma certeza absoluta. Nada disso que a gente está falando é o correto. São formas de ver o mundo que... de convidados, né? Justamente, eu acho que são formas de ver o mundo. E a gente está falando da nossa hoje. Sei lá, o cara do bairro do lado talvez veja um mundo diferente. Então me conta. Eu acho que também isso tem a ver com a comunidade que a gente busca criar. Então me conta, como que é a tua visão, como é que é isso, mas eu acho que é muito importante isso que você falou do ser simplista. É por isso que quando aparece um coach, um cara falando: puta, você pode empreender com seus 20 anos, eu tinha R$300 e agora eu tenho 2 milhões. Puta, acontece, beleza, isso é possível, mas é possível se você for muito fora da caixa. Isso envolve pro normal, né, pro que é, claro, não funciona assim tão fácil, tá ligado? Mas pra um cidadão comum, uma pessoa comum que vive uma vida comum, estuda uma escola simples e vai pra uma faculdade simples, se é que vai pra uma faculdade, tentar pensar além é muito difícil, é doloroso, gera uma angústia. Eu acho que eu e o Kleber a gente pode compartilhar dessa mesma ideia. Toda vez que a gente pensa sobre o mundo, toda vez que a gente pensa sobre como a gente vive, nos gera angústia, nos gera dor. E lidar com essa dor é difícil, tá ligado? Acho que a gente tem uma sorte enorme.
É isso mesmo. Talvez seja sorte, não sei. Me fala o que você acredita, me conta. Mas estar disposto a dar esse passo pra fora, meter uma mochila nas costas e conhecer o mundo. E eu não tô falando de viajar pelo país. Eu tô falando de olhar por novos prismas. Eu tô falando de colocar em suspensão, deixar de lado tudo que eu acreditava antes e tentar ver o mundo de uma outra forma. Isso muda a sua rotina. E isso envolve uma rotina. Então quando a gente começou a produzir isso aqui, quando eu comecei a investir nisso, e não que a gente, nossa, tô bonado, vou investir 100 mil. Não é isso, é tipo, puta, vamos gastar 100 reais pra tentar melhorar a qualidade? Puta, 100 reais você tem que parar tudo e criar uma rotina nova pra estudar esses 100 reais e fazer isso valer a pena. É isso mesmo. Mas no dia a dia a gente não aprende isso. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na faculdade. E aí tá uma questão. A gente estuda psicologia, mas a gente estuda o que é ser um psicólogo. A gente nunca estuda depois da faculdade. Ninguém ensina na faculdade a montar um consultório. Então, não é? Então, agora eu vou discordar de você um pouquinho, porque na minha faculdade teve em EAD, Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional. Mas quantas pessoas fazem o EAD com vontade? Então, aí durante a trocação de ideia ali, pós-aula e tal, essas coisas, ou mesmo grupo, nossa, eu não sei pra que aquela matéria em EAD e tal. Mano, eu achava maneiro, assim, porque dentro da... É um acesso, né? É gente que tá tendo a oportunidade de ter acesso a uma coisa que nunca teria e não tá dando valor. Que é tipo... Mano, os caras te ensinam, dentro de um curso, te ensinam até educação financeira, cara. É um lance interessante. Caiu meio no clichê. Interessante não, é super importante. Caiu isso meio muda a sua vida no total. Esse termo ficou pejorativo por causa da galera coach, né? Sim. Educação financeira. Mas é um tema super, mano, relevante, tá ligado? Eu não acredito que eu vou defender um coach agora. Mas se parar pra pensar, nossa, velho, esse é o episódio mais importante da minha vida agora, de novo. Mas se parar pra pensar, o coach que fala de educação financeira, ele é ridicularizado por causa que o sistema ensina que isso é idiota. Talvez seja. O problema é como ele lida com isso. Enfim, né? não, tem toda a questão de estética, enfim. E talvez até a falta de bagagem teórica. Mas se a gente também. tá numa faculdade e a gente tem uma matéria... Eu lembro das minhas matérias. O problema é assim, pra mim. O problema do coach que fala sobre educação financeira é o cara que, sei lá, aquela menina que ficava fazendo a propaganda no YouTube lá. Eu não lembro o nome dela. Esqueci o nome dela, Sim. mas o problema é ela, que o pai dela deu a grana, que ela foi investir e rendeu uma coisa. É você chegar pro cara que trabalha, paga a faculdade, cuida da casa, da mulher, dos filhos, ou da mulher que cuida dos filhos, enfim, e falar pra ele, mano, pega seus R$1.000 e investe aqui e tal. Mas é essa a questão, a educação financeira não é investir na bolsa. Mas normalmente... Educação financeira é se organizar com o que você tem e ser feliz da forma que você consegue. Mas normalmente o coach... Mas aí vem com essa ideia de mercado, essa ideia de... Já dentro do curso, não. Educação financeira é justamente isso. Exato, né? mas não é valorizado. Não é valorizado. Porque o sistema não te ensina a se educar. Te ensina a consumir tudo que você tem pra você precisar produzir mais e consumir mais. E essa é a grande questão. A professora, na videoaula, a professora falou que a questão mais errada, a questão que as pessoas mais erraram, né, foi a questão sobre dívida. Eu não lembro qual foi a questão formulada, mas era algo tipo assim, o que eu devo fazer em determinada situação? Usar o cartão de crédito, não comprar, parcelar no crediário, enfim, várias opções de compra e não comprar. A resposta era não comprar. Dentro do contexto que o enunciado da questão apresentava, tipo assim, mano, você ganha R$1.000 e você quer comprar um... furgão. Não, não precisa de um furgão, mas sei lá, você tá bem. Vamos supor que o cenário, você tem uma casa, você tem comida, você tem arroz, você tem feijão. Mas você quer comprar sei lá, mano, um tênis. Você não tá andando descalço, mas você quer comprar um tênis. Um tênis de R$800. Qual é o melhor cenário possível? Não comprar. Se você ganha R$1.000 por mês, não faz sentido você comprar um tênis de R$800. Sim. Né? Não tô falando que as pessoas não podem. Tô falando que se tratando de educação financeira, você quer acertar a questão da prova, a melhor opção é não comprar. As pessoas erraram. É cartão de crédito. Ela falou que teve pessoas que completaram a resposta. Tipo, no cartão de crédito, porque os juros é isso e aquilo. Tá ligado?
Genial, Mas, tipo, não faz sentido. É isso. Então, é tipo isso. Então, você vê aonde a rotina chega, né? A gente tá falando de educação financeira, que deveria estar inserido na nossa rotina. E tá naquilo que você falou, a gente não é ensinado, né? Mais uma Porque coisa não é interessante pro sistema. que não é interessante pro sistema. Mais uma coisa que deveria ser ensinada, mano, sei lá, na escola. Tá? Mano, a criança aprende a contar do 1 ao 10, sabe? Mas não aprende, tipo, como funciona a economia doméstica. Por que tem arroz e feijão na casa dela todo dia? Exatamente. Se o pai não assume, ou o pai ou a mãe não assume essa bronca, né? A escola não que qualquer escola tem esse papel, enfim, né? Mas deveria, na minha opinião. Sim, não, mas eu acho que é extra-sistema. Porque, é isso que é muito louco, é um sistema dentro de um sistema. Tá e volta lá atrás, porque assim, o pai não vai ter tempo sempre de sentar com a filha e falar, a gente come arroz e feijão, porque ó, papai ganha isso, mamãe ganha aquilo. Junta isso com aquilo, fica isso. Só que nós paga isso, aquilo outro, aquele outro tanto, tem aquele tantinho mais, tem a sua escola, tem não sei o que, não sei o que. Sobra isso. Aí isso, nós compramos arroz, feijão, batata, carne. E é por isso que nós comemos arroz, feijão, batata e carne, todo mês. Né? Tipo, sim, mas o pai não tem tempo sempre de fazer isso. E agora eu lembrei de uma ideia do último programa com a Lilian, que foi mais uma coisa que não ensina, e que se talvez ensinasse desde a escola, a gente tramparia melhor a nossa rotina, que é a nossa ética e a subjetividade, desde pequenininho lá na escola, até depois de graduado, graduando, na faculdade. Porque se te ensinassem o que é ética e o que é subjetividade desde pequenininho, você ia começar a respeitar a si mesmo. Porque, porra, eu aprendi que subjetividade é o que eu sou e como eu me relaciono com as coisas. Então eu não sou obrigado. Não sou obrigado a nada. Né? Sim, ao mesmo tempo que eu desejo produzir. Ao mesmo tempo que eu sou obrigado a respeitar tudo. Sim. Acho que é isso muito louco da rotina, né? Porque pensando numa rotina nociva e no que é saudável, tudo isso que a gente falou agora envolve uma rotina saudável. Certo. Então, estar consciente das minhas condições de vida, seja elas quais forem. Mas, ok, minha condição é essa, eu me respeito, eu sou isso. E eu posso crescer por quê? Porque eu tenho tal potência, porque eu tenho tal habilidade. Mas isso é cortado. E aí eu acho que essa é a questão. Te dão respostas fáceis. E não é que te dão numa maldade, te dão porque a gente criou isso como humanidade no mundo. A gente aprendeu que engenharia é importante. Engenharia é importante, lógico, a gente tem facilidade desde a médica até a questão de conforto. Engenharia criou tudo isso. Subir uma escada. Sim. Sim, você não tem que escalar uma parede porque alguém inventou uma escada. Mas não significa que todo engenheiro é bem sucedido e nem que todo engenheiro é feliz. E alguém tem que limpar a escada também. Exato. Aí é que tá. Será que você quer mesmo se esforçar? Mas isso envolve uma questão capitalista, né? O sistema inventou que o engenheiro que assina o projeto ganha mais do que o engenheiro que coloca o tijolo. Porque o pedreiro também é engenheiro. Desculpa, o pedreiro bom, pedreiro que estudou, aí, mano, aquilo ali não é fácil, ninguém faz aquilo. Para, o cara que assina o papel é muito mais fácil. Tudo bem que ele estudou muito mais técnica. Mas ele estudou tudo isso porque foi vendido que essa é a forma de se ganhar dinheiro. Meu avô contava uma parada muito boa. Vou contar aqui no podcast. Desculpa, pessoal. Eu amo muito meu avô. Não, você não tem que pedir desculpa, caralho. Ele falava uma parada que era assim. Ele falou assim, ó. Pega um pedreiro e manda ele fazer o trabalho do engenheiro. Ele faz. Agora manda o engenheiro fazer o trabalho do pedreiro. Não faz, não. Não, é isso. Tipo assim, sei lá, eu acho que... Claro que tem todas as questões técnicas, de segurança. Mas é real. Se for para pensar de uma forma mais profunda... Não profunda, mas talvez lá na base das coisas, tudo veio do mesmo lugar. A diferença é que um cara teve acesso à matemática e o outro não. Isso tem toda uma questão de desigualdade social, mas não é essa a questão. Acho que o mais importante é: farei minha rotina da maneira que me faz feliz. Isso. E me fazer feliz não significa estar acima financeiramente. Acho que eu lembro aquela questão, tem um vídeo na internet, eu acho que, não
não sei se ele é um morador de rua, enfim, mas que ele fala, tipo, que não quer vencer na vida, ele quer viver. Já viu esse vídeo? É monstro. Não sei quem é o cara. Puta, não tenho como passar o vídeo agora, mas enfim. Ele fala isso. Puta, eu não quero vencer na vida, eu quero viver. Eu não quero estar contra meus irmãos, eu não quero ter que competir. E tudo é competitivo, a nossa rotina ela é competitiva. Eu não tô dizendo que você tem que largar tudo e jogar tudo pro alto e falar, foda-se, eu vou virar um anarquista, vou virar o Nietzsche, me isolar numa cabana. Não é isso. Mas é conseguir se entender como ser humano. Ok, estou nesse momento. É só reconhecer. Ok, estou nesse sistema, vivo esse sistema, mas quero ser mais que ele. Porque quando você chega lá, eu acho que essa é a grande questão, a gente estava falando disso agora há pouco, do filme Dois Papas. É um filme da Netflix muito bom se você gosta de filosofar na sua vida. E é engraçado pensar que o Papa Bento XVI viveu uma vida de 80 anos para virar Papa. De preparação, né? De preparação para virar Papa. E quando ele vira Papa, ele se mostra no filme uma pessoa extremamente depressiva. Porque ele chegou lá e acabou. O lance do falta de novos objetivos, né? Porque eles Ele não aprendeu outros objetivos, essa é a questão. Tanto para ser Papa que quando ele virou, acabou. Ele já não sabia mais, a perspectiva se fecha. Tá amarrado com o que a gente tá falando, da promoção, do vestibular, tudo isso. Sim. O quanto a rotina te poda, outra palavra que você usou mais cedo, te corta, né? Algumas coisas, porque você vai se limitando, né? E assim, é incrível porque a potencialidade do Bento XVI é explícita no filme, assim. É um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio, um cara super inteligente, independente de posição política e tal, mas ele é um cara inteligentíssimo, mano. Fala vários idiomas, conhece a história do mundo, a história da igreja, enfim, tudo. Mas ele é triste. Mas ele é triste quando ele assume o poder, porque ele tá vendo o mundo em constante mudança e ele se amarrou tanto ao conhecimento dele, que era preso à história, sim, que ele não estudou o que estava acontecendo enquanto ele estudava a história. Acho que tem muito disso também. Tem da isso. fita dele, né? E eu acho que é assim, quando você chega no topo, claro que você deve buscar o melhor pra você. Não, eu acho que esse é o problema de falar disso. Parece que a gente tá querendo, vamos todo mundo ser... Vestir saco de batata. Não é essa a questão. Claro que você tem que buscar o melhor pra você, mas entendendo que o melhor pra você tem que ser pra você e não porque é pro mundo. Porque seu Papa com certeza é a figura mais importante dentro do mundo cristão, que é o mundo ocidental. Seu Papa hoje, talvez politicamente, é uma figura mais importante, eu não sei, tanto faz também. Mas a questão, dentro da igreja é o maior cargo. E quando você chegar lá? Quando você for presidente da empresa? Será que você vai ser feliz ou você vai ficar o dia inteiro trabalhando, não vai ver seus filhos crescerem? Isso é uma coisa que o próprio Roberto Justus já falou. Ó que monstro, lembrei agora. Uma vez ele disse que ele errou a vida inteira porque ele não viu os filhos crescerem, ele só trabalhou e hoje talvez ele seja um dos empresários mais importantes do Brasil. Mas ele percebeu que ele era feliz quando ele começou a terceirizar o trabalho dele para outras pessoas e ter menos agenda cheia. Será que você quer ser o presidente para não ver seu filho crescer? Ou você quer ser o presidente para ter dinheiro para estar com teu filho? Entendeu a questão? Será que vale a pena? Será que você quer ser presidente também, né? Será que isso realmente é o que você quer? Sabe? Será que isso realmente é sucesso? Será que isso realmente é felicidade? Porque é aquilo, né? Porque, tipo, o cara queria ser papa. Ele virou papa. E ele falou, não quero ser mais papa. E ele renunciou. E renunciou. Acho que ele foi o segundo ou terceiro papa da história que renunciou. Entendeu? E o cara que assumiu não queria ser papa. Isso, o cara que assumiu falou, não, pelo amor de Deus, eu quero me aposentar. É isso, é incrível essa história. Porque é uma história que bota o dualismo no chão, assim, ó. Não existe bom ou mal. Não existe bom ou mal. Existem visões. Existem maneiras de viver a vida, parça. E que muitas vezes não é opcional, é imposta. E quando você escolhe a que não é a sua, porque é o que você acabou de falar, nem sempre você escolhe, você só obedece, você só segue, né? Mas quando você não encontra a sua subjetiva, você só vai, e uma hora vai doer. Nele demorou 80 anos, meu parceiro.
Pra ele sentir o que realmente é solidão, 80 anos. Porque no filme tem vários flashes dele lembrando da família, dos amores que ele abandonou, Não, né? isso é Francisco. É verdade. Mas o Ratzinger teve a mesma vida. É a mesma vida. É a vida Da desse família, cara. dos amores que abandonou, das amizades, enfim. Tudo bem, eu respeito. Eu quero esse papo, eu quero esse papo, eu quero esse papo. A questão é que a preparação dele foi fantástica? Foi, ele era um gênio, estudioso e tal. Só que ele se preparou de maneira intelectual, mas não emocional. E o outro era totalmente o oposto, né? E talvez isso mostre o mundo, né? Sim. Porque o mundo tá virando um mundo mais emotivo, mais sentimental. Isso é bom. Isso pra mim é sensacional. Acho que a gente tá amadurecendo nesse ponto, né? Saindo dessa loja tecnicista da própria rotina. A rotina não é mais técnica, agora aos poucos ela se torna mais pessoal, mais palpável, mais sensível à nossa experiência. E não querendo romantizar a nossa situação, eu acho que a nossa realidade atual, por conta da Covid-19, é isso. A gente vai ter que produzir novas formas de rotinas subjetivas. Porque, meu parceiro, assim, o meu isolamento, o seu, ele é um isolamento alternativo, né? Sim. Porque você mora com a sua avó, eu divido o quintal ali com a minha família, mas tem pessoas que estão sozinhas. Sim. E mesmo quem divide espaços está tendo que elaborar rotinas subjetivas. Sim, né? sim. Porque trabalha em casa, Na presença do outro, né? na presença do outro. A gente falou isso no segundo episódio. E aí quando isso passar, porque eu acredito que vai passar, as pessoas vão para fora de uma outra maneira, né? E se mesmo que de forma inconsciente entenderem que produzir rotinas subjetivas é saudável, porque não é saudável só no momento de pandemia, de isolamento social. É saudável em épocas sem vírus no ar, tá ligado? Vai ser sensacional. E tem a ver com isso desse mundo sentimental que a gente acredita que é mais bonito, né? Que é mais real, pelo menos. Não sei se é bonito. Porque beleza é subjetiva também. Mas é real e é muito interessante como o mundo cobra isso da gente. Pelo menos eu tenho essa visão, e agora falando de pandemia me veio tudo isso na cabeça. A gente criou uma rotina pré-estabelecida por tanto tempo e ela era tão pré-estabelecida, ela era tão certeira. Eu acho que é isso, eu acho que esse é o ponto de falar de adoecimento. Ela é tão certeza, ela é tão sem dúvida. Ok, eu tenho que estudar, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que me tornar um profissional, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia e ganhar 15 mil reais por mês. E tanto faz o que tudo isso envolve todos os outros aspectos. Então a gente tem uma produção massiva, danosa ao meio ambiente, consumista, que degradou o ambiente, e eu acho que a gente fudeu com o planeta até o planeta fuder com a gente. E talvez ensinar alguma coisa. Eu acho que essa é a grande pegada. Você acha que o mundo cobrou? Pediu Não, acho que ele tá com a nossa cara. Tipo, para. Então, se vocês não parar, eu vou matar todo mundo, tá ligado? Eu acho que ele meteu uma arma na nossa cara e falou: tá errado, você não tá olhando e agora você vai ter que olhar. Pô, o problema é seu, se vira. Então, o nosso momento é esse. Acho que a gente virou um refém do planeta. Olhar. Nosso momento é esse. É olhar. E pensar que talvez, ok, a rotina de antes não cabe mais, porque se a gente sair na rua, a gente morre. De uma forma bem grotesca, né? Claro que não é tão simples. Mas ok, se eu juntar 500 funcionários numa fábrica, os 500 têm risco de morrer. Então não posso mais. Então eu vou ter que produzir menos. Mas será que eu realmente preciso de 500 mil carros sendo produzidos por dia? Ou será que eu preciso de sei lá quantos mil bois sendo abatidos por dia? Será que eu preciso de tantos funcionários trabalhando no mesmo lugar de uma coisa que não agrega e só destrói o ambiente que a gente vive? E uma hora isso vai nos destruir? Eu acho que essa é a pegada. E isso entra na nossa rotina, né? Porque o empresário pensa assim: será que eu preciso de 500 funcionários aqui? Porque se eu tiver 500 funcionários, ou eu pago um pouco menos e eles ficam em casa, ou eles vêm, morrem e eu pago
mais ainda para as famílias e para né? Sim, Pra área desse pessoal. É valorizar a vida nosso, de uma forma esquisita. E o nosso pensamento é, o empresário vai pensar, será que eu preciso matar tanto boi? E o nosso pensamento em casa é, será que eu preciso comer carne de segunda a segunda? Será que eu preciso trocar de carro todo ano? Será que eu preciso comer hot dog todos os dias na rua? Será que eu preciso comer hot dog todo dia depois que eu saio da faculdade? É isso. Tipo isso, né? Então, eu acho que tem questões além. Eu acho que assim, isso envolve todas as camadas da sociedade. Essa situação pandêmica que a gente tá, ela veio pra fazer isso que você fez. Acho que o mundo, tipo, reduziu a humanidade a um chocalho e tá fazendo assim, ó. Mano, acorda. Vocês estão zoando o barraco. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é entender que, puta, será que eu preciso... Claro que isso envolve várias questões, mas será que eu preciso ficar 8 horas fora de casa e meu filho não vai me ver? Meu filho que precisa da minha figura não vai me ver? 8 horas vai ficar numa escola que a gente sabe que, escola primária é importante para estimulação, mas essa estimulação pode acontecer de uma forma paternal. Será que eu preciso abdicar de tudo pelo dinheiro? Será que eu preciso abdicar de tudo pela produção e pelo consumo? Ou será que existem formas mais inteligentes? E agora a gente pensa que isso é inteligente. Porque se uma empresa tem funcionários em home office, ela gasta menos energia em casa, dentro da empresa, ela gasta menos água, ela gasta menos... Ela produz, foda-se, no geral, é menos recurso mantendo uma estrutura que não é inteligente. Sendo que a gente pode produzir a mesma coisa numa rotina mais subjetiva. Meu computador já em casa, eu tenho que mandar um e-mail, tenho que conversar com uma pessoa pelo telefone. Porque é isso, muita gente vai pra empresa pra falar no telefone. Porra, fala de casa, beleza, tá produzindo igual. Cria uma rotina subjetiva, então eu preciso produzir isso, eu vou produzir isso da minha forma. O resultado vai estar lá. Mas eu vou falar disso da minha forma mais saudável, da minha forma mais em casa, menos robótica, menos mecânica e mais pessoal. Então eu quero sentar na minha mesinha aqui, vou fazer minhas ligações. No final do dia eu vou entregar o mesmo resultado. Na minha casa, podendo atender demandas diferenciadas, podendo criar do meu jeito. Eu quero acordar um pouco mais tarde, mas eu vou trabalhar mais focado, porque eu tô mais descansado. Porque real, fala sério, se você trabalha na rua hoje, você chega às 6 horas da manhã no trampo, você chega cansadão, e nas primeiras 3 horas do dia você não tá produzindo igual você tá. Você não rende. Quem rende, velho? E aí quando você começa acorda, a render, já era de você almoçar e você volta do almoço e não rende. É isso. Desculpa, não tem quem renda melhor, não tem como. Isso é uma opinião pessoal. E tem muito a ver com outra coisa que a Lilian falou no episódio passado, que é, mano, tem coisa melhor do que você conseguir sair da aula 10 horas, tipo... Porque na faculdade normal a aula é das 7 às 10. Sim. Só que você não assiste às 3 horas. Não. Você chega às 7, aí o fulano chega às 7h30, o fulano chega às 15 para as 8, a aula começa às 8, 15 para as 10 tá a gente indo embora. O detalhe é que ele chega às 8 e é exausto. Chegando, não tô culpando, não tô falando que ele é preguiçoso. Não, ele tá exausto ele mesmo. Tá cansado, A rotina desgastou ele ao ponto de ele não conseguir se desenvolver. Ele tá achando a aula maneira, só que ele fala, meu parceiro, eu vou pra casa. E ele assistiu 1 hora de aula e foi embora. Então 10 horas, agora ela consegue dar aula. Das 7 às 10, por mais que ela sinta falta da sala de aula, ela fala que ela consegue dar aula completa, né, online. E por mais que seja uma aula, isso é muito louco. Porque pode ser uma aula mais com ritmo mais de boa, eu acho. Então beleza, vamos começar às 7 horas, vamos mastigadinho, vamos numa boa, vamos trocando ideia. Pô, senta aí, relaxa, quer sentar no sofá? Senta no sofá, você tá cansadão, você trampou o dia inteiro, velho. Agora não, chega correndo, passa na catraca, pega o elevador ou sobe a escada, bum, 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 a aula já começou, fudeu. Aí a professora, porque eu acho que tem esse lado também, o professor ele quer passar todo o conteúdo muito rápido, pro pessoal que já tá cansado conseguir absorver logo aquilo ali, porque vai ter uma hora que o pessoal vai esgotar e esgota. E é um professor que também tá cansado. Que também tá cansado. Não dá só aquela aula. Lógico que não. Ele fica 10 horas dando aula por dia. 10 horas dando aula por dia, meu irmão. É muita aula. É voz. Bota a voz. Bota a voz nisso. E ficar em pé, escrevendo na lousa. Não é fácil, velho. Acho que talvez a pandemia venha pra isso. Ensinar nossas rotinas a serem mais... subjetivas e saudáveis. Talvez num ritmo mais lento. Mas qual o problema? Quem disse que tempo é dinheiro?
Talvez qualidade seja dinheiro. Eu acho que talvez a gente aprenda isso agora. Talvez, não sei, talvez não. Tempo é relativo. Tempo é relativo. Vem, Einstein. Voltou. Fala de novo que a galera não entendeu isso. Tempo 40 é anos relativo. atrás. Mais 40 anos atrás. Tempo pra caralho atrás. Sei lá, já tomei o Tempo é relativo, né? O tempo não existe, né? É isso, o tempo não existe. O que existe é o relógio. A nossa definição de horas, de minutos. Mas Sim. o tempo como um todo não existe. Tem muito a ver com aquilo de produção, rotinas subjetivas, né? Aquela coisa. Às vezes você não produz em 8 horas o que eu produzo em 2. Sim. Isso é um exemplo totalmente hipotético, né? E tem toda uma Porque questão você de está horário. preso dentro de um escritório que te limita a atender ligações e responder e-mails. Né? Se eu não estou preso dentro desse escritório, em 1 hora eu consigo fazer uma porrada de coisa que você não consegue fazer em 8 horas. Por quê? Porque uma empresa tomou conta do seu tempo durante 8 horas. Ah, Kleber, você está falando para eu não trabalhar mais. Não, velho. Eu só estou falando que a rotina pode ser subjetiva. Mesmo dentro desse espaço maluco. Eu acho que esse papo não é pro funcionário de chão de fábrica, né? Não. Acho que esse papo é pra quem conduz. Você não precisa conduzir teu funcionário do jeito errado. Eu acho que é muito... Isso mesmo. Esse Assim, papo é pra quem conduz. Esse papo é pra quem tu conduz e já faz 50 minutos que a gente tá falando e agora que você ouviu que você entendeu que é pra você. Porque, porra, eu acho que assim, quando eu tô produzindo as coisas do cotidiano, por mais que vocês só vejam um programa por semana, existem metas a curto, médio e longo prazo. Pelo menos na minha cabeça. E todas elas são palpáveis, são possíveis, são metas que eu crio dentro da possibilidade. Mas eu crio essas metas das 8 às 11 da noite. São 3 horas que eu consigo parar e falar, ok, vivenciei o mundo hoje, tive tal ideia, vou ver se é possível. Eu trabalho das 8 às 11 da noite. Sei lá se 8 horas da manhã eu teria a mesma capacidade de pensar dessa forma. Porque 8 horas da manhã eu tô com sono, acordei, levantei, tomei um banho. Mas ainda não vivenciei o meu dia de forma criativa, ainda não absorvi as informações que eu precisaria absorver. Isso é uma coisa pessoal. Talvez alguém acorde de manhã, boom de ideias, e boom, trabalha. Mano, 4 horas da tarde o cara não produz mais nada. 4 horas não, sei lá, meio-dia o cara não produz mais nada. Mas o que ele teve a oportunidade de produzir de manhã e ele foi estimulado a isso, bombou. Foi embora. Esse moleque é um monstro, esse cara é um gênio. Das 8 ao meio-dia. Depois ele só é um peso morto. Ele não tá ganhando nada. Não tá nem produzindo dinheiro. Falando de financeiro, ele não gera lucro pra empresa depois do meio-dia. Por que eu tô mantendo esse cara ali? Tá ligado? Por que eu não valorizo o que ele é do jeito que ele é? Nossa, esse papo tá longo, hein, gente? Tá. Eu acho que é isso, né? Pra encerrar, rotinas subjetivas e encontre maneiras de explorar essas linhas de fuga, né? Dentro da pandemia, pós-pandemia, que vai acabar, se tudo der certo. Reza aí, mano. Você pode rezar, reza. Porque eu não vou rezar, não. Quem tem fé, ajoelha e ora. De uma forma rotineira. Todos os dias, 8 da noite, você se ajoelha aí. Porque é isso, pessoal. Explore essas ferramentas que você tiver acesso. Eu sei que é muito fácil a gente aqui desse lado, do lado de cá do fone de vocês, do aparelho que vocês estão ouvindo falar. Ah, subjetividade, rotina subjetiva e tal. Mas se encontrar maneiras possíveis, explore-as e apresente-as pra gente. Pra quem tá Me ouvindo. conta. Faz e me conta como é isso aí. Eu quero saber real. Se você tá ouvindo até aqui, me conta como é isso pra você. Porque eu não tô nada disso que eu falei em 53 minutos, você não viu nenhuma verdade. Você ouviu visões. Isso. É só uma pergunta, eu não fiz nenhum, sei lá, nada é certo. Nada é certo. Então é isso. Explore linhas de fuga dessa rotina maluca e entristecedora. Pra mim a palavra é essa. Às vezes sim. E troca ideia com a gente, mano. E com quem tá ao redor também, né? Não só com a gente que propôs a ideia, mas com todo mundo. Propõe essa ideia adiante também, né? Propaga. E eu acho que pra encerrar é isso, Lucas Lincoln. Acho que... É isso. A real é que acho que todos os nossos programas até agora, é legal pensar nisso.
não se tratam dos assuntos, mas sim de se descobrir nesses assuntos. Isso. Puta, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de afeto, quando a gente fala de rede social, não se trata sobre a rede social, sobre o racismo, sobre a educação, sobre o afeto. Se trata sobre se descobrir e se entender e abrir esse diálogo dentro desse tema. Eu acho que é muito isso, né? Isso. Tudo que a gente falou agora depende do que você, sei lá, do que você sente. A gente recebeu uma notificação aqui, isso perdeu uma ideia. Mas tudo depende do que você sente. Então se sinta confortável, fale sobre isso. É isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Não se esqueça de nos acompanhar no Instagram, no Twitter e compartilhar com seus amigos. A gente agradece para você que ouviu até aqui. Explore sua rotina, tente enxergar beleza nessa parada, certo? Respira. Explode cabaré! Pum!